Boa tarde, todas e todos. É um prazer, uma alegria estar aqui moderando esse painel sobre plataformas e mercado de dados. O assunto mercado de dados foi bastante discutido ao longo do fórum, em diferentes painéis, sessões, sobretudo em seus aspectos políticos, jurídicos. E esse painel foi organizado, proposto, montado para fazermos principalmente uma discussão econômico-política a respeito do mercado de dados. A gente organizou aqui de uma forma que eu vou fazer uma apresentação de cerca de 20 a 30 minutos, e depois os colegas de mesa, que eu irei apresentando ao longo do debate, a Renata Miele, a Luana Lund e o Hugo Seabra, vão colocar os seus questionamentos e também as suas abordagens, por cerca de 10 a 15 minutos, e a gente abrirá também para a plateia e para o pessoal que está remotamente nos assistindo, né? Esse público que está remotamente nos assistindo pode fazer perguntas através do aplicativo Minha Agenda, né? E as perguntas poderão ser feitas até o momento que iniciarmos a leitura das mesmas. A partir daí encerra-se a lista de perguntas. Ok? Muito bem. Então, começando, o que eu vou querer discutir com vocês é o que o próprio mercado, a literatura de negócios chama de marketplaces, ou praças de mercado, que nós vamos ver aqui uma estrutura de gestão dessas praças pelo capital financeiro. É aqui ou aqui? Ok. Apesar das diferenças que existem entre YouTube, Facebook, TripAdvisor, Airbnb, todas essas plataformas podem ser abordadas ou discutidas ou investigadas como grandes praças de mercado. Já teve mesmo quem fez uma certa comparação com aquelas antigas praças medievais, onde todo mundo se encontrava para comprar e vender, num mercado aparentemente paretiano, num mercado em que fornecedores e demandadores têm acesso aparentemente equitativo, equilibrado às informações necessárias a fechar os negócios, né? Essas praças de mercado são controladas por grandes plataformas, pelo que eu chamo de plataformas sociodigitais, né? Grande parte delas são marcas muito bem conhecidas por todos nós, Google, Facebook, eBay, Amazon, né, etc., sendo que estamos falando de um mercado que movimentou 365 bilhões de dólares em 2017, e as 20 maiores plataformas conhecidas, bem conhecidas, né, alcançaram um valor de mercado em 2017 de quase 4 trilhões de dólares. Agora, só com a Amazon valendo no mercado mais de 1 trilhão, esse valor já foi algo ultrapassado. A Apple também bateu 1 trilhão de dólares de valor de mercado. Essas corporações, elas mantêm estreita relação com o capital financeiro ou são mesmo controladas por fundos, por bancos, por instituições de investimentos ou por grandes investidores individuais, né? A gente percebe... Onde é que eu aponto aqui para... É aqui? Bem, mas a gente percebe, pode olhar ali né, a Google tem como sócios a Vanguard Group, FMR LCC, State Street, Price Association, Capital Research. Esses nomes se repetem no Facebook: Vanguard Group, FMR LCC, State Street, Price Association, Fidelity. Esses nomes se repetem na Amazon, os mesmos grupos. No total, há um conjunto de
de fundos de investimentos ou bancos que tem praticamente 30% do capital dessas plataformas. Se eu fosse pegar todas elas aqui, eu iria encontrar uma estrutura muito parecida, né? E todas elas têm quase 70% ou mais de 70% do seu capital controlado por um universo de mais de 1.000 instituições financeiras ou grandes investidores de especulação no mercado, né? Elas podem ser classificadas em 3 tipos. Aquelas que a gente chama de produtoras de mercado, que são organizadas para fazer negócios, né? A TripAdvisor, a Amazon, a eBay, a Airbnb. Aquelas que a gente pode chamar de produtoras de audiência, que não visam fechar negócios diretamente, mas visam ter uma audiência para a publicidade, que é o caso do Facebook, do Google e de algumas outras. E aquelas que a gente pode entender como coordenadoras de demanda, que facilita exatamente a transação financeira, cujo caso mais conhecido é o PayPal. Observem que, antes das plataformas, o circuito de negócio, o processo de produção até venda, era um circuito mais ou menos horizontal, em que alguém produzia algo ou tinha um serviço a ser oferecido, e esse processo tinha que passar por alguns intermediários. A mercadoria tinha que se deslocar no espaço até chegar num comprador, até chegar numa loja, e ainda tinha que aguardar um vendedor, um comprador chegar na loja para comprar. Tudo isso corria um tempo durante o qual o dinheiro investido no negócio não está sendo realizado. O dinheiro está aguardando que o negócio seja concluído. As plataformas modificam essa lógica, né, na medida em que permite a aproximação digital entre o vendedor e o comprador, né, desde que ambos estejam afiliados a uma mesma plataforma. Se eu quero reservar um quarto de hotel, eu tenho que me dirigir a uma plataforma hoteleira em que, do outro lado, na ponta, estão pendurados todos os hotéis do Brasil e do mundo, né? E ali eu faço aquele negócio em poucos segundos, em poucos minutos, fecho o que me interessa. Se eu quero comprar um livro, eu tenho que me dirigir a uma plataforma onde do outro lado estão todos os vendedores de livros, editoras, livrarias, etc. e tal. E ali também eu fecho um negócio do ponto de vista financeiro em poucos segundos, né? Então, um conjunto de tempos e custos de transação são eliminados através dessas plataformas. E ela é a grande vantagem, né? Isso aí está dentro de um modelo geral de funcionamento do sistema capitalista, em que todo e qualquer negócio, todo e qualquer empreendimento precisa de ter um dinheiro adiantado inicial para adquirir energia, insumos, máquinas, matéria-prima, etc., e força de trabalho, né, e trabalhadores, empregados, né, para investir num processo produtivo que é identificado ali com a letra P, do qual vai sair uma mercadoria valorizada, no qual vai se agregar valor nesse processo produtivo, e então, dali vai se ter um retorno daquele investimento, só que agora um retorno acrescentado dos valores adicionados no próprio circuito, né? Esse processo em que a mercadoria é produzida e é transformada em mais dinheiro, é um processo de realização do investimento, em que, para quem investe, para o capitalista, para o empreendedor, o que interessa, na verdade, é o retorno do dinheiro. Quanto mais rápido o dinheiro retorna, mais ele consegue remunerar os fatores de produção e, com isso, também mais rapidamente ele coloca o lucro no bolso. Quanto mais demora esse processo, mais demorado vai ser a remuneração, portanto, maiores vão ser os custos de remuneração dos fatores de produção, incluindo juros, etc., né? E, portanto, também menor a sua taxa de lucro, onde o processo de rotação é essencial para a realização do lucro do investimento. Para que esse processo se acelere, os meios de comunicação e os meios de transporte são fundamentais, porque eles facilitam exatamente que a circulação da mercadoria possa ser muito rápida, por aviões, por caminhões, etc. Se não existisse nada disso, uma mercadoria levaria meses e meses para transitar de um espaço a outro, de um local a outro, e também o dinheiro circula com muito mais velocidade, inclusive, principalmente graças às redes de comunicação, como a gente sabe. Então, nas redes de comunicação e de transporte, você não tem um processo propriamente de criar mercadoria, de produzir mercadoria. Você produz o valor, você valoriza o dinheiro pelo próprio serviço que você está prestando de anular
os tempos de circulação para terceiros. Bem, quando a gente olha para alguns outros setores e segmentos, por exemplo, o dinheiro vem, ou vinha, né? Hoje em dia a gente não sabe nem mais de onde vem o dinheiro, mas o dinheiro vinha do ouro. O ouro era a grande moeda de reserva, né? E aí você tem um processo de produção. Está demorando, segura o cronômetro aí, porque está parado aqui. Alguém caiu em campo, está machucado aí, né? Em que também, quando você produz dinheiro na Casa da Moeda, da mesma maneira você não tem uma produção de mercadoria para tocar por dinheiro. A produção é imediatamente dinheiro, né? A valorização se dá, então, num processo, ou num circuito parecido ou similar àquele circuito que eu mostrei antes da comunicação, né? Você tem um processo produtivo, pode ser a mineração, pode ser a Casa da Moeda, em que você precisa adquirir insumos, energia, trabalho para fazer alguma coisa, mas o que sai na porta é exatamente o dinheiro que você quer produzir no caso, né? Em todo negócio, exceto no negócio do dinheiro, para você ter dinheiro no seu caixa, você tem que entregar algo em troca, que é a mercadoria. Ou então você entrega o dinheiro e fica com a mercadoria e leva a mercadoria para casa, né? Há uma troca de equivalentes, há uma transação de equilíbrio. Quando você, no entanto, está numa negociação, que é exatamente a negociação do dinheiro, né? Você não tem essa troca. O dinheiro parece que sai diretamente da natureza, como era o caso do dinheiro ouro, ou parece não nascer de nada. Quem viu aquela série espanhola Casa de Papel, lembra muito bem como é que era muito fácil fazer dinheiro. É só fazer dinheiro. Se eu tenho máquina, se eu tenho matéria-prima, eu rodo o dinheiro à vontade, né? Isso gera um sistema que, numa linguagem de física termodinâmica, eu poderia chamar de sistema longe do equilíbrio. E a gente está cada vez mais no sistema, por N motivos, aí, cada vez mais longe do equilíbrio, né? Bem, então, esse sistema vai fazendo com que você vá tendo uma produção financeira e uma produção de dinheiro cada vez mais longe de algum equilíbrio econômico. E aí, dada essa introdução, eu entro agora, qual é o esquema das plataformas financeiras, né? Como a gente viu, capital financeiro, eu mostrei antes, adianta dinheiro para construir uma plataforma, né? Essa plataforma vai contratar engenheiros, cientistas que vão desenhar, produzir, programar, organizar os algoritmos. Esses algoritmos, através da população de usuários da plataforma, né? Eles não só define o perfil geral das pessoas, eu sou professor, universitário, tenho uma determinada idade, provavelmente alguns problemas de saúde ou não, tenho filhos ou não tenho filhos, moro na zona sul do Rio de Janeiro, torço pelo Flamengo, tem uma série de elementos mais ou menos estruturais, entende? E ao mesmo tempo tem uma série de elementos situacionais. Na hora que eu mando uma mensagem, estou indo para Goiás, opa, o cara agora está indo para Goiás, né? Tem um aniversário de um parente, eu comento com alguém que quero comprar um presente, na mesma hora tem uma situação também de intenções, situações, tudo isso aí o algoritmo vai processando, né? E deverá haver alguém interessado nesse processamento, entende? Que através da plataforma quer me oferecer passagem aérea, quer me oferecer hospedagem em hotel, ou quer me oferecer uma publicidade a respeito de algo, entende? Então, a partir desse cliente da plataforma, ele vai remunerar a plataforma num sistema de leilão que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Vai ter, então, essa remuneração vai ser o quê? Vai ser exatamente o dinheiro valorizado daquele investimento inicial, né? De novo caiu o jogador em campo, chama a maca, opa, né? E todo esse processo se dá dentro da plataforma. Essas informações que o algoritmo detém, ele não entrega para o cliente. O que ele pode entregar são relatórios de negócios, serviços, coisa e tal, entende? Mas o negócio se fecha no circuito dentro da plataforma e o dinheiro que entra vai ser
parte usada para remunerar o trabalho, parte usada para cobrir os custos operacionais e para fazer novos investimentos, e parte vai remunerar os acionistas. Esse dinheiro da remuneração dos acionistas, obviamente, vai ser gasto em consumo. E aí entra um detalhe interessante, porque essa população de usuários que está usando smartphone, computador e está alimentando os algoritmos, está fazendo um consumo desses equipamentos como, em outros tempos, um operário poderia estar consumindo uma máquina dentro da fábrica. É aquilo que a gente pode chamar de consumo produtivo. Ele está fazendo um consumo, pensando que está se divertindo, mas, na verdade, ele está gerando um valor para a plataforma. Ele está mantendo aqueles algoritmos funcionando para a plataforma. Então, ele está ali, na verdade, trabalhando. Um ruído. Trabalhando para a plataforma, né? Então, em essência, o algoritmo absorve, incorpora, processa os dados gerados pelas pontas do mercado, se você é ponta compradora ou vendedora, né? Através disso, fornece uma informação a quem está interessado nessa informação, através das imagens nos smartphones, nos terminais de computador, etc., onde a plataforma, na verdade, é um transportador de informação. E aproxima, através desse processo, que se dá a altíssimas velocidades, em questões de minutos, em questões de segundo, as pontas do mercado, né? Então, o tempo que existia para que uma ponta pudesse chegar na outra ponta, está reduzido agora a questões de segundos, e não raro em segundos você fecha um negócio, e não raro em segundos o seu dinheiro já está circulando no mercado financeiro, mesmo que nem sempre a mercadoria vai chegar em segundos na sua mão, né? Se você compra um livro, se você compra um carro, né? Você vai esperar algumas semanas para receber a mercadoria, mas o seu dinheiro já está circulando por aí, né? Se você reserva um quarto de hotel, você vai levar um mês, uma semana para chegar nesse hotel, mas o seu dinheiro já está circulando por aí, e o que interessa, de fato, ao sistema capitalista é a rotação do dinheiro. É por aí que ele vai se realizando enquanto capital. Né? Onde o valor de uso dessas plataformas é reduzir ao mínimo tempo, se possível, ao limite de zero, os tempos de realização do dinheiro dos usuários vendedores, além de muitos outros tempos de transação. Bem, para valorizar o algoritmo, é necessário manter bilhões e bilhões, no caso do Facebook, é literalmente bilhões, né, em frenética atividade nas redes. Assim como uma máquina precisa estar conectada numa fonte de energia para funcionar, o algoritmo tem que estar conectado na fonte de informação para funcionar, e a fonte de informação somos nós, né? Então, essas pessoas têm que ter sido habituadas, têm que ter sido aculturadas a estar o tempo todo com a cara enfiada num smartphone e gerando dados para que os algoritmos estejam em permanente processamento, né? Isso aí, de fato, como você está fazendo um trabalho produtivo, como você está valorizando aqueles dados, você está fazendo um trabalho, e você não está recebendo nada por isso, você está fazendo um trabalho gratuito, né? Diga-se passagem que tem algum relatório do Facebook, por exemplo, que diz que a receita média por usuário do Facebook é $4,21. Como ninguém paga para estar no Facebook, de onde é que vem essa receita? É claro que essa receita vem da publicidade que ele orienta para os seus usuários gratuitos. A essa relação eu chamo mais-valia 2.0. Na verdade, o copyright dessa expressão é do meu amigo Rafael Evangelista. Muito bem. Para extrair esses dados, né, eles são extraídos diretamente da sociedade, eles são extraídos diretamente da população usuária e das empresas, também da população de empresas usuárias, né? Não há aí, como haveria numa padaria, por exemplo, uma troca de mercadoria por dinheiro. O dinheiro entra, mas não está saindo mercadoria nenhuma, né? Está saindo só o tempo, as reduções dos tempos de transação dentro daquela fórmula que eu estava apresentando originalmente. Ou seja, nós temos aí também um modelo de realização de capital similar ao do transporte, similar ao da comunicação, similar ao de mineração de ouro ou de fábrica de papel. Nós temos aí um modelo
né, de realização do capital, que é um modelo de produção e imediata realização de dinheiro via dados, né? E o resultado disso é o extraordinário lucro que o capital financeiro obtém através dessas plataformas. Em 2016, o lucro do Google, da Alphabet, foi de 19,5 bilhões de dólares, né, pago aos seus acionistas, é o lucro já que remunera os acionistas, que é distribuído pelos seus acionistas, representando 82% do seu rendimento operacional, e um lucro que foi superior aos próprios custos com pesquisa e desenvolvimento, sendo que nesses custos estão incluída a remuneração do trabalho, né? E os próprios custos com venda e marketing, que também estão incluídos a remuneração com o trabalho, né? O Facebook, em 2015, teve distribuiu quase 4 bilhões de dólares de lucro, a Amazon distribuiu 2,4 bilhões de dólares de lucro, quase 60% do seu rendimento operacional. Para vocês fazerem uma ideia, né, a recente entrega da Boeing, da Embraer para a Boeing, né, que acabou de se consumar agora, mais uma das muitas coisas que está sendo feita contra o Brasil hoje em dia, custou a Boeing 3,5 bilhões de dólares. Então, por aí vocês avaliam o tamanho da lucratividade desses negócios, né? Bem, essa é a remuneração dos acionistas. E essa lucratividade vem, então, de todo esse esquema, né, em que, através dos dados, que são minerados, como se fosse uma mina de ouro, né, e que são extraídos do trabalho da sociedade, da atividade da sociedade, da vida privada, do cotidiano de bilhões de pessoas, né, fazem com que as transações sejam reduzidas a tempos quase no limite de zero. Quanto mais as metamorfoses de circulação forem apenas ideais, ou quanto mais o tempo de circulação for igual a zero, ou se aproximar de zero, tanto mais funciona o capital, tanto maior se torna a sua produtividade e autovalorização. Se vocês estão pensando que o gênio que formulou isso fui eu, não fui eu, não. Isso foi escrito há 150 anos atrás por um certo Karl Marx. Muito bem. Concluindo. Dito tudo isso, eu quero afirmar, como aliás afirmei na nossa abertura aqui, que a internet mudou de caráter. Lá nos seus primeiros tempos, né, ela foi criada por cientistas, por engenheiros, por estudantes, que mais ou menos tinham um certo padrão cultural homogêneo, né? E o acesso à internet era um acesso praticamente direto. Eu mesmo me lembro disso aí. Eu sentava na mesa, digitava um número telefônico no meu computador, abria-se uma tela preta no meu computador, fazia um ruidozinho, coisa e tal, e eu entrava na internet, né? E depois, quando eu queria, eu desconectava, saía da internet. Isso já foi um mundo da internet, em que você entrava diretamente nela. Você hoje não entra mais diretamente. Primeiro que você, se não desligar o seu celular de noite, você está na internet 24 horas por dia, né? E depois você já está na internet via Android, e é via Facebook, ou via Skype, ou via Spotify, né? Então, esse modelo mudou completamente, e hoje, quando a gente raramente está na internet, diretamente na internet, a gente está sempre através de uma mediação de algum tipo de plataforma que orienta as nossas escolhas, né, que subordina muitas vezes as nossas escolhas e que está ali para realizar capital, que está ali para obter alta lucratividade das nossas atividades, né? Eventualmente, ainda existem alguns segmentos sociais que podem estar ainda praticando, por exemplo, BitTorrent, né, baixando música, ainda insistindo em baixar música ou filme via BitTorrent, mas a grande maioria está no Spotify, está no Netflix, né, e está nas plataformas que medeiam a nossa relação com a internet. E nesse sentido, então, né, que a gente precisa começar a repensar o modelo de internet e que precisa realmente discutir não mais a internet em si, mas sim o papel econômico, financeiro,
político e cultural que essas plataformas passam a ter nas nossas vidas, inclusive nas nossas vidas cotidianas, e já se discutiu muito isso aqui, até do ponto de vista do que aconteceu nas últimas eleições no Brasil. E é nesse ponto, então, que a gente precisa começar a discutir que as plataformas encontram-se numa camada acima do que a gente costuma definir como internet. Existe uma camada lógica, né? Existe uma infraestrutura da internet, propriamente dito, os servidores, os protocolos, né? O NIC-BR, por exemplo, né? no caso brasileiro, mas acima disso existe um ambiente de negócios, de política e de cultura controlado por grandes grupos de origem financeira e que, como eu coloquei lá atrás, a gente pode, numa taxonomia inicial, definir como grupos produtores de audiência, produtores de mercado e coordenadores de mercado. A partir daí pode caber também um conjunto de subdivisões, né? E, a partir daí, começar a discutir como tratar essas várias plataformas nas suas especificidades, nas suas propostas econômicas, financeiras, nas suas relações com a sociedade, com o mercado, né? Inclusive as relações monopolistas, que algumas delas mantêm com o mercado, né? E uma série de aspectos que a gente tem que começar a introduzir na discussão e começar a tratar, então, como um processo de regulação, eu não diria da internet, mas das práticas econômico-financeiras, políticas e culturais que se dão sobre a internet, né? Já existe, nós estamos assistindo, nós estamos testemunhando um processo crescente de regulação na internet, sobretudo na comunidade europeia, não vou nem falar da China, né? Mas sobretudo na comunidade europeia, como foi agora a legislação de proteção de dados pessoais, é um importante instrumento regulatório, né? Então crescem também medidas no sentido de impor impostos, tarifas a essas plataformas, né? É preciso discutir o poder de mercado de algumas delas. Tem uma série de elementos aí que a gente tem que tratar como regulação, inclusive o fato de que algumas se tornaram tão essenciais para a vida cotidiana, né? Se tornaram tão necessárias, você não consegue mais fazer alguma coisa sem usar algumas dessas plataformas, nós sabemos muito bem que elas têm que começar a ser tratadas efetivamente como sistemas, serviços de natureza pública, né? Não quer dizer que seja estatal, mas significa dizer que isso é público. E aí tem que ter uma regulação específica, como a gente tem em vários segmentos da sociedade, mesmo operado por empresas privadas, como é o caso do setor elétrico brasileiro, mas que tem uma regulação de natureza pública. Telecomunicações tem uma regulação de natureza pública, ainda que também seja operado por serviços privados. Então, a gente tem que começar também a discutir essas questões, né? E, então, introduzir na agenda pontos como a soberania. É um debate que hoje se dá, e eu tenho participei de 3 reuniões mundiais, né? Internet and Jurisdiction, que exatamente discute essa questão da soberania e das jurisdições nacionais nessa rede. É uma questão cada vez mais importante, né? A soberania cultural, né? A soberania de dados, são uma série de elementos que a gente tem que, por exemplo, eu estou aqui, os meus dados estão gerando riqueza para o Google, para o Facebook, essa riqueza está indo para os Estados Unidos, não fica nada no Brasil, os meus e os nossos, né? Então, são questões que a gente tem que começar a discutir, além das questões que a gente tem sempre discutido, liberdade de expressão, privacidade, né? A censura moral e ética que o Facebook se dá o direito. A gente não aceita a censura do Estado e aceita a censura do Facebook, né? São questões que precisam entrar na nossa agenda daqui para frente, até porque elas, de alguma maneira, já estão entrando na nossa agenda, a gente goste ou não goste. Estou aberto à discussão, a mesa aqui vai começar com a pancadaria em cima de mim para começar inicialmente, né? E depois nós vamos em frente. Tá? Muito obrigado a todas e todos. Eu vou passar a palavra, então, agora para Renata Miele, jornalista, coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, secretária-geral do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé
e integrantes da coalizão Direitos na Rede. Renata, por favor, uma palavra. Alô? Obrigada, Marcos. Queria agradecer a oportunidade de cumprir o papel aqui de comentar alguns aspectos dessa sua apresentação bastante completa e complexa, porque mostra que nós estamos diante de uma certa redefinição, né, do modelo de capitalismo que nós temos na nossa sociedade, baseado muito nessa nova etapa, que é essa etapa do que algumas pessoas costumam chamar de capitalismo de plataformas ou capitalismo de dados, e que eu acho que a gente precisa se aprofundar realmente sobre esse aspecto, né? A gente queria fazer alguns comentários, primeiro a partir dessa questão dos dados, né? Do mercado de dados, que foi muito discutido aqui, principalmente a partir dessa questão da coleta dos dados pessoais. Mas eu queria trazer um outro fator que, se ainda não está 100% implementado, em pouco tempo estará, que, para além de nós estarmos conectados, as coisas passarão a estar conectadas. E à medida que coisas eu me refiro a coisas mais bizarras, então, a vasos sanitários conectados, a geladeiras conectadas, a talvez vibradores conectados, por que não, né? Então, a gente tem aí um elenco de coisas que serão introduzidas na nossa sociedade, já estão aos poucos sendo introduzidas na nossa sociedade, a partir do que se chamou internet das coisas, né? As coisas passarão a gerar dados que podem ser dados pessoais das pessoas, mas que não necessariamente são os dados das pessoas, né? Então, essas coisas mudarão o seu papel, a sua função original. Tem o exemplo da porta, né? Uma porta, ela é um dispositivo para você entrar ou sair de algum lugar. Então, você tem uma maçaneta, você tem uma chave, e ali você entra ou sai daquele lugar. Agora, se essa porta for uma porta conectada e uma porta inteligente, ela vai captar muitas outras informações. A pessoa que estiver conectada a essa porta vai saber quantas vezes a porta abre no dia. Ela pode saber, se ela for por uma chave codificada, e cada pessoa tem a sua própria senha, a gente vai saber que horas a pessoa entrou e saiu por aquela porta, quanto tempo aquela... Então, você começa a gerar uma série de dados que, para além de serem dados inicialmente monetizáveis, eles são dados que vão gerar outras informações que nos levarão, não inevitavelmente, porque eu acho que a inevitabilidade das coisas depende da ação do ser humano, mas poderão levar a uma sociedade de vigilância, onde a gente vai estar 100% da nossa vida sendo vigiado, e as pessoas vão saber exatamente o minuto que eu passei por aquela porta, ou como acontece, por exemplo, agora no metrô de São Paulo, que inclusive nós ingressamos, né, o IDEC ingressou com uma ação que você podia ser identificado facialmente dentro do metrô de São Paulo, e uma série de outras coisas que vão levando a uma série de dados e que vão produzir 1 milhão de informações que serão utilizadas de uma maneira que nós não sabemos exatamente como, né? Porque nossa lei de proteção de dados pessoais é uma lei de proteção dos dados das pessoas. Agora, dados gerados por máquinas, a gente vai precisar entender melhor como isso vai funcionar. Como vai funcionar o dado gerado por uma geladeira? O dado da geladeira da minha casa é um dado pessoal meu? Então, são questões que na minha casa não tem uma pessoa só, na minha casa tem uma família, né? Então, eu queria trazer essa reflexão, porque esse ambiente alimenta de uma maneira ainda mais poderosa o monopólio das plataformas, que se já possuem informações o suficiente para definir perfis,
muitas vezes mais precisos do que a gente poderia imaginar sobre nós, eles vão ter mais informações ainda e vão ter mais matéria-prima para vender informações e rentabilizar o seu modelo de negócios baseado em dados. Quanto mais dados, se o dado é um ativo financeiro, quanto mais dados produzidos pela sociedade, maior a riqueza que essas plataformas que detêm esses dados, que mineram esses dados, vai produzir. E aí, nesse sentido, eu acho que é inevitável que a gente discuta iniciativas em âmbito nacional, né, mas que haja um debate internacional de como a gente regula esses novos monopólios digitais. E o que seria a regulação desses novos monopólios digitais? A primeira questão é tentar evitar ou criar medidas para impedir a formação desses monopólios. Então, a ação de órgãos antimonopolistas passa a ser mais importante. Vou dar o exemplo do Facebook, né? Porque talvez seja um exemplo. O Facebook, em 2014, comprou, por exemplo, o WhatsApp por 22 bilhões de dólares. Depois comprou o Instagram e vai se transformando. Se o Facebook continuar comprando indiscriminadamente outras empresas, outras plataformas, ele vai se constituir numa empresa, já é um mercado, né, uma empresa dominante no mercado digital, e vai se transformar cada vez mais numa empresa dominante no mercado digital. Como impedir essas fusões? Nós vamos ter que definir regras para isso, né, para que, inclusive, a gente possa ter um mínimo de... não é descentralização, mas, ou seja, que os nossos dados não estejam monopolizados numa única empresa. Então, a ação antimonopolista vai ter que ser cada vez maior no sentido de tentar evitar essa verticalização e essa propriedade, né, em vários serviços. A outra questão que a gente precisa, eu acho que enfrentar, quando o Marcos coloca sobre essa questão das plataformas, é que o modelo de negócio das plataformas e o modelo de negócios de várias empresas também vai se modificando. E eu acho que essa é uma nova tendência do mundo digital. Então, você, por exemplo, empresas que até bem pouco tempo tinham como modelo central de negócio a produção de dispositivos, de hardware ou software, elas não são mais empresas apenas da produção de dispositivos, elas passam a ser empresas também de prestação de serviços e de monopólio de dados, né? Então, isso é uma questão... a IBM, por exemplo... né, é um exemplo bastante claro desse tipo de mudança, inclusive, da composição do que é o objetivo, né, o modelo de negócios das empresas. Então, as empresas deixam de ser empresas automobilísticas para serem também empresas de plataformas conectadas. Então, essa interconexão das empresas também vai criando um processo que nós vamos precisar olhar isso de uma maneira bastante cuidadosa. E eu queria usar os 3 minutos que me faltam para levantar um aspecto fundamental que diz respeito principalmente à questão da circulação da informação, né? Essas empresas monopolistas digitais, principalmente Facebook, Google, Amazon, Instagram, Twitter, elas não são consideradas, ou elas... como empresas produtoras de informação, né? Elas são plataformas e redes sociais. Mas, na prática, hoje, elas se constituem nos grandes intermediários da informação na sociedade. Então, quando a gente discutia até bem pouco tempo quem eram os principais gatekeepers, né, no processo informativo, os gatekeepers mudaram. E hoje os novos gatekeepers são Google, Facebook, e eles também precisam ser tratados do ponto de vista econômico e político como empresas que são intermediárias da informação e que elas passaram a ser determinantes para decidir aquilo que circula ou não de informação nas sociedades,
né? Ela distribui a partir dos nossos dados e da programação de algoritmos. E a gente sabe que no campo da comunicação, quer dizer, se em todos os campos da atividade econômica, a ação, o monopólio, ele é um obstáculo, digamos assim, ele é uma doença do capitalismo inevitável, né? A nossa sociedade, no capitalismo, tudo tende ao monopólio, mas existem leis que tentam impedir a criação dos monopólios. Na comunicação, isso é muito mais grave, porque é preciso haver diversidade e pluralidade na comunicação de fontes de informação para que a gente possa ter uma sociedade minimamente saudável do ponto de vista do seu senso crítico. E a gente vê que essas plataformas que tinham como modelo de negócio apenas serem redes sociais, elas vão também adquirindo outras funções na sociedade e não possuem uma regulação para atender os critérios mínimos de diversidade, de circulação de conteúdos, né? Essa questão, eu acho que é preciso ser vista, porque nós precisamos criar os modelos, né? Há muitas experiências que a gente precisa discutir, que não é exatamente a regulação da internet, mas são defesas da nossa soberania e da nossa liberdade de expressão que precisam estar colocadas. Essas plataformas de vídeo por demanda, por exemplo. Qual é a obrigação que essas plataformas deveriam ter? Ou a pergunta é, será que essas plataformas não deveriam ter alguma obrigação de veiculação de conteúdo nacional? Né? Algumas delas, e meu tempo está terminando, e eu me lembro quando houve aquela polêmica, né, em torno da série do Padilha, O Mecanismo, é esse o nome da série, né? Estou um pouco com dor de cabeça. É O Mecanismo, né? O nome da série. Aí rolou um movimento no Facebook, nas redes sociais, para as pessoas abandonarem, encerrarem as suas contas no Netflix, porque discordavam do conteúdo, enfim, da orientação política do seriado Mecanismo. E aí começou a surgir, eu falei, bom, não vou me meter nessa briga aí, deixa quem quiser cancelar o Netflix, cancela o Netflix, paciência. Mas logo em seguida veio um segundo movimento, muito rápido, no mesmo dia. Então vamos todo mundo assinar a plataforma de vídeo sob demanda da Amazon. Aí eu falei, as pessoas não estão entendendo. Aí eu não tinha assinatura da plataforma da Amazon, entrei lá para olhar o catálogo de filmes da Amazon. Não consegui achar nenhum título brasileiro nacional na plataforma da Amazon. E aí eu fiz a seguinte provocação. É verdade, é sério que vocês acham que trocar um monopólio por outro monopólio vai resolver, é melhor, né? Quer dizer, trocar o Netflix pela Amazon vai resolver a situação? Então, nós temos que enfrentar também um debate que as pessoas precisam perceber o que esses monopólios significam, né? E a gente precisa criar mecanismos para garantir, por exemplo, que essas plataformas respeitem minimamente nossa soberania, incluam conteúdos nacionais. Isso pode ser feito, sim, via regulação, que não é a regulação da internet, mas é a regulação de como nós consideramos que serviços prestados, né, no Brasil precisam obedecer determinadas regras. Então, o meu tempo acabou, eu ia fazer uma última provocação, que é a seguinte: os nossos dados são colocados gratuitamente lá nas plataformas. Nós somos os trabalhadores, né, trabalhamos de graça para essas plataformas. Mas já há um movimento, e inclusive nós precisamos ter uma visão crítica sobre isso, de algumas pessoas fazendo a seguinte discussão: se os dados são meus, por que eu não começo a cobrar para que vocês usem os meus dados? Será que isso seria uma saída? Ou será que isso não geraria um problema ainda maior? Né? Então, a gente tem que olhar que determinados remédios podem ser, na verdade, venenos, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Eu vou passar a palavra agora para a Luana Lund, que é diretora substituta de Políticas para a Transformação Digital e coordenadora de Assuntos Cibernéticos da Secretaria de Políticas Digitais do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Eu fico pensando o tamanho do acrônimo disso aí.
mestranda em Direito pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa Regulação Social e Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, pós-graduada em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Luana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e com você a palavra. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu agradeço pelo convite, a você, Marcos Dantas. Cumprimento os meus colegas de painel, Renata, Hugo, e gostaria de, em nome dos meus queridos amigos do Lapim, Alexandra, Amanda, Otávio Mairim, cumprimentar a todos aqui presentes. Bom, eu tenho uma apresentação, só não está disponível. Está aí? Eu vou acompanhando aqui por enquanto. Está aqui. Já está aqui. O professor falou de uma visão sobre as plataformas do mercado de dados, uma visão econômica e política. Eu acho, então, que eu vou trazer mais essa parte da visão política sobre o tema. E a partir da visão da Secretaria de Políticas Digitais, do MCTIC, que é um acrônimo que ficou até fácil de falar, né? MCTIC. E, bom, a partir dessa visão de que a transformação digital já é uma realidade global e que a gente assiste à digitalização e seus efeitos no governo, na economia, a própria apresentação do professor indica muito isso, na sociedade, no nosso dia a dia, nós vivenciamos todos esses efeitos. Nós, do Ministério, passamos a trabalhar junto com todos os entes do governo federal, numa estratégia brasileira para a transformação digital. A partir da percepção de que nós tínhamos, às vezes, silos de inteligência, muitas vezes trabalhando com a digitalização, mais voltada especificamente para os seus nichos, essa política pública federal ela vem com a ideia de orquestrar todas essas iniciativas. E ela possui dois pilares, a transformação digital no governo e a transformação digital na economia. E, para que isso aconteça, foram identificadas uma base habilitadora que é composta por esses 5 elementos, que seriam a infraestrutura, porque sem conectividade não há como permitir a existência do ambiente digital, investimento, incentivo, a pesquisa, desenvolvimento e inovação, exatamente para que as soluções de TIC sejam implementadas para esse ambiente. Confiança, porque, inclusive, quanto ao mercado de dados, não é possível permitir um fluxo de dados sem que haja confiança para que esses fluxos possam seguir. Além de tudo, também a proteção de direitos e a segurança nesse ambiente. Educação e capacitação das nossas crianças, dos nossos jovens, mas também de nós todos como cidadãos, para que possamos ter o conhecimento de todos esses conceitos do mundo digital e possamos lidar com ele da melhor maneira. E também a dimensão internacional, porque o ambiente digital ele já nasce global. A Renata, inclusive, mencionou a cooperação internacional, ela é inevitável num cenário como esse. Então, a estratégia ela foi lançada esse ano. Ela traz para cada um desses eixos que eu enumerei um diagnóstico, ou seja, onde estamos em cada um dos assuntos, uma visão estratégica, ou seja, qual o objetivo para cada um desses eixos, e um conjunto de ações estratégicas que seriam a ponte entre o onde estamos e o onde queremos chegar. No total, foram totalizadas 100 ações estratégicas, elas são apenas um pontapé inicial, já que essa política elas propõem ser uma política viva, uma política que acompanhe a dinamicidade da sociedade e as suas necessidades em relação à transformação digital. Especificamente sobre a economia digital, sobre o mercado de dados, a estratégia ela toca o tema mais especificamente, tanto quando trata da transformação na economia, a partir da constatação de que há uma necessidade de incentivarmos uma economia baseada em dados, para que tenhamos toda a inovação que nós já vivenciamos e toda a inovação que já é prenunciada para nós no futuro, nesse ambiente, mas também na confiança, como eu disse, que ela é pautada tanto na segurança como também na proteção de direitos nesse ambiente. É para ser aqui, né? Então, toda essa ideia de economia baseada em dados vem muito da percepção de que os dados estão se apresentando, como o professor colocou, como insumo da economia digital. Os dados eles são um capital dotado de retornos crescentes, ele não tem uma escassez em si mesmo, então ele pode ser usado e reutilizado, e isso, na verdade, lhe agrega ainda mais valor.
A gente vê também que, como a Renata mencionou, nós estamos cada vez mais conectados. Há políticas públicas conectando cada vez mais pessoas. Houve o aprimoramento de tecnologias de cruzamento de dados e também a redução de custos quanto à coleta, armazenamento, processamento de dados. A gente também está caminhando para um mundo de tudo conectado com a internet das coisas. Então, a produção de dados ela já é muito grande, ela tende a ser ainda maior. Então, nós temos uma ubiquidade da coleta de dados e uma produção crescente. Nós, como usuários, produzimos dados, mas também há muitos dados que são produzidos a nosso respeito a partir do nosso comportamento, que vai sendo registrado ao longo da nossa vivência digital. Só para também chamar a atenção que não é um tema, vamos dizer, nacional, há um crescente fluxo de dados, e inclusive global. Há um relatório da McKinsey que dá conta de que entre 2005 e 2014, os fluxos globais de dados eles cresceram 45 vezes, sendo que o mesmo comportamento não foi observado em fluxos globais como de comércio e financeiros. Então, o que a gente observa não é uma redução da globalização por conta desses fluxos de comércio e financeiros, mas sim uma base da globalização, muito mais agora numa economia do conhecimento, numa era da informação. E todo esse fluxo de dados, esse mundo de dados, ele gera, por óbvio, muitas transformações, né? É um efeito pervasivo. Os dados, eles permitem, todas essas tecnologias de cruzamento, inclusive, o aprimoramento de serviços tradicionais já existentes, como a agricultura, a saúde, a indústria e por aí vai. Mas também traz efeitos disruptivos em áreas como nós já conhecemos, como no transporte, na hospedagem, na comunicação, no entretenimento. E ainda permitem o aprimoramento de tecnologias inovadoras que estão surgindo, como a inteligência artificial, machine learning, deep learning e etc. Então, a partir disso, existe todo um diagnóstico feito pela estratégia digital. A estratégia tenta apresentar uma proposta exemplificativa de plataformas. Existem os mercados online, os online marketplaces, que são aqueles em que, como o Mercado Livre, por exemplo, e tantos outros mencionados aqui pelo professor, que é um só lugar, uma plataforma que permite o encontro virtual de vendedores e compradores, e ali há um encontro de interesses. Há também ecossistemas que vendem, disponibilizam aplicativos, esses que são as facilidades que impulsionam, né, toda a nossa vivência como usuários do mundo digital. Há os serviços de busca da internet, já muito conhecidos, plataformas de mídia social e de conteúdo que permitem a liberdade de expressão, acesso à informação, e plataformas que são especializadas em anúncios publicitários, que permitem anúncios, que vendem anúncios em locais específicos. E a maioria dessas plataformas ela é remunerada tanto pelo tradicional meio de pagamento, mas também por meio de dados pessoais e por meio da publicidade. A partir disso, a estratégia traz para a economia baseada em dados algumas visões estratégicas em relação a esse tema. É colocado na estratégia que o mercado de dados ele é um elemento estratégico para o crescimento econômico. Já há dados que mostram da OCDE que empresas de Data Analytics elas demonstram, em geral, uma produtividade de 5 a 10% maior do que as empresas que não utilizam essa ferramenta. Além disso, há uma visão estratégica em relação à economia baseada em dados, de implementação de políticas voltadas não apenas para a inovação, mas para a segurança jurídica na economia de dados, para que se crie um ambiente propício para esse novo mercado digital. E, acima de tudo, o equilíbrio entre a garantia de direitos, como eu disse no começo, e o incentivo à inovação. Então, em relação a esse tema, a estratégia traz muito essa ideia de equilíbrio. É necessário proteger direitos fundamentais no ambiente digital, incluindo privacidade, proteção de dados pessoais, exatamente porque um livre fluxo de dados, ele também, se extremado e sem as garantias necessárias, ele pode propiciar males como controle social, como uma exposição indesejada e como uma restrição a direitos, inclusive restrição a liberdades individuais. Por outro lado, esse mesmo livre fluxo de dados, ele precisa ser estimulado, exatamente porque ele propicia novos modelos de negócio e traz toda a inovação que nós já vivenciamos hoje como usuários em nosso dia a dia. E esses dados possibilitam, por exemplo, o aprimoramento de políticas públicas
para a segurança, por exemplo, melhoria de serviços como agricultura e indústria, permite a implementação das Smart Cities, que, no final das contas, visam o aumento da qualidade de vida nos centros urbanos, carros autônomos, drones e tantos outros benefícios que são gerados pelo uso desses dados. E, finalizando, já indo para o final, eu trago aqui um exemplo. Uma das ações estratégicas da E-Digital é exatamente a aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais. E essa lei, ela é um exemplo de como esse equilíbrio ele é buscado, esse equilíbrio de garantir inovação, mas, ao mesmo tempo, proteger direitos. Um exemplo é a definição de dados pessoais e anonimizados. A lei permite o fluxo de dados anonimizados, mas considera que esses dados terão tratamento de dado pessoal se eles puderem ser reidentificados mediante esforços razoáveis, de acordo com as técnicas disponíveis no momento da coleta. Então, a gente sabe que a evolução tecnológica, se a gente for olhar para um futuro, a possibilidade de que quase todos os dados sejam reidentificados, ela realmente é grande. Mas, por isso, a lei ela é muito sábia em em definir as técnicas disponíveis no momento da coleta, firmando um momento para essa análise. Além disso, a gente percebe que, em leis anteriores, antes da lei, as hipóteses legais de tratamento de dados pessoais, por exemplo, o Marco Civil era só o consentimento. A lei coloca o consentimento como uma das hipóteses, trazendo outras, por exemplo, para a implementação de políticas públicas, para resguardo da saúde, resguardo da incolumidade física. Então, a gente vê também nessa enumeração de hipóteses legais de tratamento uma ponderação entre valores, o que é muito comum nesse ambiente digital. Não raro a gente vê valores aparentemente em conflito no ambiente digital, e nós precisamos lidar com esse equilíbrio. Princípios como transparência também e tantos outros, para, inclusive, viabilizar a autodeterminação informativa e a autodeterminação dos usuários em relação aos seus próprios dados, e a transferência internacional, que antes, em leis anteriores, não era tratada. E ela é muito importante, porque, ao mesmo tempo que a lei permite o fluxo internacional de dados, a lei prevê alguns mecanismos de garantia dessa proteção, mesmo quando o dado ele vai além das fronteiras brasileiras. Então, tem o mecanismo da educação, da adequação, tem algumas questões de selo, certificação, Binding Corporate Rules e algumas outras. Então, eu trouxe aqui a lei só para exemplificar, mas que esse é da visão da política, é exatamente essa ponderação entre valores. E a estratégia ela traz uma ideia muito importante de que há muitas perguntas para as quais nós não temos respostas imediatas. Nós temos normas tradicionais que muitas vezes podem se aplicar a esses modelos de negócio que foram mencionados aqui, mas esses próprios modelos de negócio apresentam inovações que não são facilmente resolvíveis pelas leis que nós temos. Então, nós acreditamos que uma política como a estratégia, ao permitir um diálogo, a estratégia prevê uma estrutura de governança, prevê a criação de subcomitês, exatamente com participação de agentes vinculados aos temas de transformação digital, exatamente em busca de soluções para essas tantas perguntas que nós temos em relação à transformação digital. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Antes de passar a palavra ao próximo debatedor, eu só quero lembrar que as perguntas a serem enviadas remotamente encerram-se assim que nós começarmos a leitura da primeira pergunta. Nós vamos, então, agora passar a palavra ao Hugo Seabra, que é engenheiro de software, formado pela PUC de Goiás. Primeira formação foi em letras pela Universidade Estadual de Goiás. Trabalha com tecnologia desde 2008. Já trabalhou em diversos projetos pelo governo do Estado de Goiás, governo federal e empresas internacionais. É empreendedor desde 2008, com 13 empresas em seu currículo, dentre as quais 4 empresas fundadas e vendidas por ele. Possui grande destaque em seus setores. Atualmente é CTO da Startup Congress, uma plataforma digital de eventos corporativos, acelerada pela ACE Startups, e com 10 meses de idade já está presente em 6 países. Hugo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E aqui, assim como nós tivemos o campo acadêmico, que sou eu, o governo, o terceiro setor, você é um legítimo representante do capital privado, do capital empresarial. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de oferecer uma nova perspectiva, mediante a tudo isso que foi dito. Antes de falar de governo, de falar iniciativa privada, vamos fazer uma análise pessoal.
nós viemos de um processo de gerações onde nossos avós tinham medo de colocar dinheiro no banco. Quando surgiram os bancos, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu tinha uma bisavó que falava que achava um absurdo colocar o dinheiro dela lá na onde de pessoas que ela não conhece, muito melhor guardar o dinheiro no colchão. Né? Quem nunca ouviu, né? Eu tive isso na minha própria família. E aí confiou-se nos bancos ao longo dos anos. As eras digitais foram evoluindo e chegamos agora num tipo de evolução onde você confia cegamente colocar os seus dados em plataformas, desde que ela te ofereça serviços de valor. Então, basicamente, se alguém abordar você na rua e pedir o seu CPF, por favor, me dá o seu CPF, sem informar o motivo disso, você daria o seu CPF? Mas quando a pessoa oferece algo agradável, algo importante para você, você não pensa duas vezes e muitas vezes de cor mesmo você já passa ali o seu CPF. A grande questão é que o mundo tem evoluído para plataformas e que tem oferecido serviços cada vez mais agradáveis, cada vez mais importantes para você, porque a academia, o mercado, tanto financeiro quanto o mercado de digitais, dos serviços digitais em si, eles têm estudado o que você gosta. E nós vivíamos de uma mudança em que a era não é mais uma era de massas, apesar de que os dados que nós queremos são dados em massas. Na verdade, é uma era de individualização, onde a plataforma quer mostrar para você que você não é igual a todo mundo, você é especial. E por causa disso, sentindo-se feliz, quem aqui nega, por exemplo, o Facebook, onde ele fala que se você não puder dar os seus dados para eles, você não vai usar o serviço? Quem aqui saiu do Facebook por causa disso? Temos uma pessoa, duas, ótimo. A última vez que eu perguntei isso, ninguém levantou a mão. Então, você toma uma decisão, e essa decisão, ela está sendo colocada diante de nós de maneira coercitiva até. Então, nós viemos de uma era, por exemplo, onde as plataformas estão definindo mercados com valores que são muito mais intangíveis, porque nós estamos na era dos serviços, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, e eu não vi citar em nenhuma das palestras em que eu assisti, mas a plataforma, ela não é, se você entrar num serviço online e você insere os dados para obter alguma informação ao final e está tudo ok, por exemplo, um cadastro, eu quero baixar um artigo, ou quero baixar um vídeo, você lá se cadastra e salve e baixa o artigo, isso não é considerado uma plataforma, isso é considerado um serviço de pipeline, é assim que a área científica define. Porque plataforma, ela estabelece um serviço de círculo virtuoso de ida e volta. Aqueles que estão consumindo os serviços oferecem altíssimos valores, e aqueles que estão oferecendo o serviço oferecem de igual modo, a tal ponto que isso se torna um ciclo que não se cessa. Então, as plataformas digitais, basicamente, elas são o intermédio entre aqueles que estão extremamente interessados em algo e aqueles que têm algo a oferecer, a tal ponto em que a gente mudou a nossa forma de pensar, independente da geração que você vem, porque até a minha querida tia-avó, por exemplo, ela não fica sem celular, o celular dela some, ela fica louca, né? E assim como a minha filhinha de 4 anos. Então, nós nos transformamos com essa nova geração. O fato é, nessa transformação digital que nós estamos passando, nós viemos de uma geração onde nós achamos que é impensável pegar as mesmas filas de bancos que nós pegávamos há anos atrás. Hoje, os serviços de banco que oferecem fila, que não oferecem um serviço digital, é um banco que não presta, nós não gostamos desse tipo de banco. Nós viemos de uma era digital, por exemplo, onde nós oferecemos todos os nossos dados desde que a gente tenha uma coisa chamada comodidade, porque nós estamos na era do imediatismo. Quando você compra no Mercado Livre, você não está comprando de fato um produto, é assim que é interpretado. Você está comprando o fato de você clicar lá e o Mercado Livre falar assim, ó, agora o seu produto é seu, mesmo que você ainda não tenha visto o produto. Porque se ela não falar que o produto é seu, você não entende que você não comprou o produto, porque a plataforma procura te entregar de forma mais imediata, assim como o professor falou, o mais próximo de zero possível a resposta dessa ação, ela tem que te entregar da forma mais imediata possível para você se sentir atendido, mesmo que o produto que você comprou pode demorar meses para chegar, né? Amigos, quem nunca teve um amigo que fala assim, nossa, eu comprei um produto da China que é ótimo, mas o produto está na China e vai chegar daqui 6 meses, mas ele comprou o produto na China e é ótimo,
né, nem pegou no produto. Essa é a nossa era, essa é a nossa mentalidade hoje em dia. E aí, nessa colocação dos dados que vão ser colocados, nós temos aí as leis em que estão tentando suprir essa necessidade de organizar, assim como foi dito pelos meus caros colegas, onde, por exemplo, nós, de uma plataforma digital, nós temos uma plataforma que está em 6 países, e nós temos sofrido muito a questão da regulamentação, diferente que está no Brasil, ela já está bem vigente, e ela já está com alguns cases de multas e regulações, da regulação internacional de direito de dados pessoais, e eu tenho andado bastante para falar como isso tem afetado o mercado brasileiro, o mercado mundial. E sim, existem leis que estão internacionalmente sendo modelos, inclusive para a lei brasileira, desses modelos de como pegar os seus dados e não permitir que as pessoas façam o que quiser, não é? Então, basicamente, a premissa básica do GDPR, eu não sei se vocês conhecem o termo GDPR, mas é a regulamentação da proteção de dados de pessoa física, de cidadãos europeus, e que, por sua vez, também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira também em andamento, junto com o que veio com um amadurecimento, posso dizer assim, do Marco Civil, né, do pós-Marco Civil. E aí, a premissa desses dados, basicamente, é proteger você. Porque, basicamente, o usuário não está interessado em proteger seus próprios dados. Isso foi feita uma pesquisa, incrivelmente, né? Por exemplo, quem aqui já preencheu o formulário de inscrições desse evento sem ler os termos lá da política de uso? Né? Algumas pessoas são preocupadas com isso, mas a maioria insere os dados lá e não se preocupam com o que vai fazer com o endereço, com o CPF, né, com o RG. Seus dados estão lá. Então, tem que se haver essa proteção, e aí essa boa prática, essa premissa de proteger os dados pessoais, elas vêm além do indivíduo, ela vem como uma prática maior, uma prática internacional, e isso tudo começou, o GDPR em si, ele veio a ser vigente, não é uma lei que começou a ser elaborada recentemente, mas ela veio a ser aprovada recentemente com o caso lá do Facebook, né, da Cambridge Analytica, das últimas eleições do governo americano, onde vários dados foram oferecidos ao governo americano para fazer as atuações políticas, e aí não haja vista que é importante, já que isso está sendo filmado, que as nossas eleições nacionais foram também uma negação quanto a isso, claramente diversos dados vazados e muitas formas e estratégias diferentes de saber onde está a sua informação, principalmente por dados que não são muito controláveis, como o WhatsApp. E aí você vê, por exemplo, que a lei de proteção de dados ela está começando a ser atuada no mundo, ela começando a andar bem. A Europa está muito mais avançada nisso do que os outros países, né? E aí, nós tivemos algumas ações brasileiras que veio a amadurecer, né, como o Marco Civil. É importantíssimo você que tem interesse no assunto entender como foi feito e como foi evoluído, como foi definido o Marco Civil, que já está multando, que já está protegendo, tentando nos proteger nesse aspecto, mas há muitas coisas a caminhar. Também houveram tentativas e existem leis vigentes que foram, inclusive inspirada no GDPR também, que foi a lei da Califórnia, né, do Consumer Privacy Act, porque na Califórnia, onde tem concentrado em torno de 88% dos dados que circulam no mundo, e aí sim a GDPR veio para tentar trazer algumas premissas. E o GDPR em si ele é uma regulamentação de orientações, e como toda boa regulamentação, ele traz de forma muito abrangente o que fazer para proteger os dados das pessoas, e aí ela trabalha sobre 3 pilares básicos, que é a governança de dados, que basicamente todas as plataformas digitais que usam seus dados, elas têm que fazer uma coisa que é bastante conhecida na área técnica, que chama-se compliance. O que é o compliance? É um manifesto da empresa público, onde ela fala para as pessoas como o modelo dela de negócio funciona e o que ela faria com os seus dados em caso de algumas situações. Ou seja, ela tem que notificar as pessoas com relação a falhas, ela tem que ter privacidade no seu escopo, ela tem que pegar os seus dados e guardar no banco de dados de maneira não legível, e ela tem que também ter fornecedores que atendem o compliance. Então, fornecedores que não têm compliance, geralmente prejudicam o mercado. A questão da gestão de dados, por exemplo, onde ela tem que dizer
como ela vai excluir os seus dados, como ela vai processar os seus dados e o que fazer com ele. Essa parte ainda haja vista que é muito incompleta na maioria dos GDPRs. E a transferência de dados, para quem ela vai passar esses dados e o que eles vão fazer com esses dados. E então todo mundo passa a ser coparticipante na proteção desses dados no processo. E aí, o terceiro pilar é a transparência, que basicamente é o consentimento. Então, para você entregar os seus dados, vocês devem ter percebido, acessando as plataformas digitais, que você só continuaria a acessar as plataformas digitais se você aceitasse um termo novo. Né? Esse termo novo foi sobre as condições do GDPR, onde você daria o consentimento, como os seus dados seriam portados e como seria a política de privacidade desses dados. Então, basicamente, existem já boas práticas ao redor do mundo, fazendo altíssimos estudos em cima disso. Essa é a principal fonte da maioria das plataformas hoje em dia. Eu coloquei aí para que vocês, caso alguém tenha interesse, para que vocês possam acessar, ler como funciona o GDPR, que é uma regulação mundial. O próprio site do Reino Unido, da União Europeia, onde trata-se do GDPR exclusivamente, e aí você vê as plataformas que têm atuado em cima disso. E como eu falei, se um determinado fornecedor não tem o GDPR, é interessante que a plataforma não faça parceria com esse tipo de fornecedores. Então, por exemplo, você tem hoje várias ações, quem está entrando nos sites recentes aí, as pessoas perguntando se você permite que ela guarde os seus dados não nominais lá no seu browser, na sua janelinha, onde tudo no mundo gira, né? No seu browser, no seu navegador de internet. Basicamente, eu queria só oferecer essa perspectiva, completando o que todos os professores falaram, e aí nós vamos agora às perguntas, caso vocês tenham, tá? Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Complementou bem as várias falas da mesa. E eu gostaria de passar já para as perguntas de auditório e perguntas também que tenho vindo pela audiência online. Para a fala de auditório, eu peço que forme uma fila no microfone, e aí nós vamos ficar fazendo um ping-pong, não é isso? Fala um, e a gente lê uma pergunta que venha pela rede. Quem está escalando aí para começar a perguntar? Florence. Acho que para efeito de gravação é sempre bom que as pessoas se apresentem, não? Olá. Boa tarde a todas e todos. Eu queria sentir um pouco a necessidade, me apresentando talvez, Florence, da Internet Sem Fronteiras, ouvindo os depoimentos e a respeito do título, né, plataformas e mercados de dados, eu senti a falta de uma palavra no título que poderia ser poder ou democracia. Porque tudo que está sendo dito ali, quando a gente pensa, né, no interesse público, no processo de sociedades que se organizam para tomar decisões sobre os rumos de seus determinados territórios, países, é de saber onde que estão os poderes em jogo e quem está atuando ali para tomar a decisão, né? E quando a gente fala de plataformas e de mercados de dados, a gente enxerga um espaço totalmente privado, porém que atua 100% nesse processo de interesse público, que é a democracia. E aí, claro, né, há legislações, seja ao nível nacional, seja, como, por exemplo, na Europa, ao nível regional, mas a gente enxerga que isso é quase paliativo, e ele trata a questão da coleta de dados, mas ele não discute a questão, né, desses poderes, inclusive poderes que, enquanto atores privados, atuem também no sentido do interesse público. Então,
gostaria de ouvi-lo sobre isso. Me parece que é um assunto importante quando a gente discute esses temas, de sempre ter em mente esses interlocutores de sempre estar reforçando, né, a dimensão democrática dessa relação com as plataformas ou a falta, né, de democracia nesses espaços. Obrigada. Florencio, eu vou passar a palavra para a nossa audiência remota. Temos uma pergunta do público que está assistindo essa apresentação online, tá? Ela veio da Cristiana e ela fez uma pergunta especificamente para a Luana Lund, mas creio que a mesa pode responder também caso queira, sobre qual será o papel do CGI.br na elaboração e desenvolvimento da estratégia brasileira para a transformação digital. Por que o CGI.br não aparece como ator fundamental no decreto número 9319? O Brasil já tem uma estrutura de governança da internet. Não seria o caso de fazer uso do que já existe em vez de criar um sistema novo? Temos também um comentário feito diretamente no YouTube do BRX Tech Integrador, colocando apenas para que a seguinte questão: atentar para o consumismo, paralelo à necessidade de mudanças constantes que cobramos do mundo para a nossa satisfação pessoal. Espera só um instantinho, Lana. Eu vou passar a palavra agora para o Jonas, e ao cabo da pergunta dele, a gente devolve a palavra para a mesa para fazer esse primeiro bloco, depois a gente devolve a palavra para novas perguntas. Jonas, por favor. Obrigado. Primeiro, parabenizar todas e todos, acho que as falas foram ótimas. Queria fazer 3 perguntas. Pegando o gancho do Hugo, né, Hugo? Você colocou, ou seja, quem sai do Facebook por conta da coleta de dados. Eu queria perguntar isso para vocês, assim, como é que vocês veem essa normalização dessa política do tudo ou nada? Por exemplo, eu entrei na sua plataforma na Congress e tem lá um termo de uso que diz que a pessoa tem que entregar um conjunto de dados que, inclusive, você pode compartilhar com terceiros e a pessoa não tem a opção de fazer uso do serviço sem isso. Então, assim, uma dúvida que eu sempre tive será que isso é fundamental? Por que no mundo presencial eu posso entrar numa loja, eu fui na livraria da UFG aqui do lado, e eu não sou impedido de olhar os livros da livraria da UFG se eu não deixo meu CPF, se eu não deixo minha vida inteira, mas para fazer uso de serviço online, isso é colocado como se fosse algo, como se fosse uma condição, como se o serviço não funcionasse sem isso. Então, eu queria saber o que você acha disso, queria saber também como é que a Luana vê isso do ponto de vista da estratégia digital, que estímulo à economia de dados significa colocar os cidadãos reféns dessa política do tudo ou nada, se não faz sentido trabalhar com uma lógica de granularidade, ou seja, a pessoa que quer entregar mais dados tem acesso a determinadas modalidades de serviço, mas a pessoa também pode e deve ter a opção de não entregar os seus dados, mas também ter acesso a alguma modalidade, mesmo que mais reduzida de serviço. Eu queria entender como é que vocês veem isso, porque às vezes parece que assim, a sociedade foi se desenvolvendo e de repente você olha e as pessoas não têm mais opção. Assim. E acho que a minha pergunta para a mesa é, isso não é algo para ser debatido ou é algo para ser simplesmente aceito, como uma coisa dada? Bom, vamos lá. Não parece uma condição, é uma condição. E é interessante, eu vou oferecer 2 respostas, uma sobre a perspectiva como cidadão e outra como perspectiva como empresário da área de plataformas digitais. Basicamente, como empresário, os modelos de plataformas digitais, eles têm como a maior moeda vender, como qualquer empresa. E como ela vai vender, sendo que ela não entende o que o cliente dela quer, e a maneira que ela tem de entender o que o cliente dela quer e faz é através da persistência desses dados em algum lugar. É assim que geralmente funciona. O seu navegador de internet, ele é a maior arma financeira que nós temos na atualidade. Porque ali ele guarda tudo que você faz, todas as suas ações, e a condição e os termos de uso de uma plataforma, ela não está só nos dados que você insere. O ato de você entrar lá, por exemplo,
Existem vários termos, por exemplo, na nossa plataforma, em que se você não aceitar, você pode continuar utilizando. Outros termos, nós vamos utilizar como métricas. E aí você pode ou não aceitar. Mas nós somos intermediadores. Lembra que plataforma eu intermedio o consumidor do fornecedor? Nós temos um cliente que quer os seus dados, não é a plataforma que quer os seus dados. E esse cliente pede para você dados em que aí já é uma condição de responsabilidade do próprio cliente. Nossa plataforma é uma plataforma de eventos corporativos, onde pessoas vendem serviços e produtos. Então, lá eles colocam condições, por exemplo, em que você pode ou não fazer a sua inscrição. E aí, respondendo como cidadão, deveria ter um modelo diferente? Eu acho que deveria, sim. Eu acho que esse modelo deveria ser menos agressivo, né? Mas isso vai variar muito de acordo com o modelo de negócio. Tem uma expressão que fala que não existe almoço grátis. Então, o fato de você entrar em uma loja e não comprar o livro... mas você pode olhar o livro? Bom, não é bem assim. Alguma coisa acontece ali que alguém monetiza em cima da sua própria entrada na loja. Sempre existe uma estratégia comercial em cima de tudo. Então, da mesma forma como você entra e olha um livro, você entra numa plataforma e vê a sua plataforma, eu acho que deveria existir, sim, serviços em que as coisas poderiam acontecer de maneira mais branda. Tanto é que as leis que estão agora sendo vigentes, elas estão tratando o GDPR é um caso desse, por exemplo, quando fala na parte de gestão de dados, em que ela fala que é interessante que o usuário dos seus serviços use o seu serviço independente do aceite ou não da entrega dos seus dados. Isso é uma orientação. É uma orientação, inclusive, que nós seguimos em grande parte dela. Porém, o que dizer, por exemplo, num Facebook que não permite nem você entrar lá dentro? Né? Ou um Instagram que não permite você... O Instagram, por exemplo, tem um termo mediano lá. Se você não aceitar parte dos serviços lá, você não pode publicar mídia, você pode só ver. Mas quem é que quer ficar no Instagram e só ver coisas? Entendeu? Então, vai muito de acordo com o que a plataforma está te entregando como serviço e a sua aceitação ou não. Né? Então, é muito relativo isso. Alguém quer dizer alguma coisa em específico? Luana. Bom, foram várias perguntas, né? Eu vou responder... Bom, acho que é melhor do Jonas, né? Para pegar o seu gancho. Jonas, eu acho que a própria lei, eu falei aqui de equilíbrio, né? O livre fluxo de dados, ele não significa a entrega dos dados sem nenhuma proteção, né? Inclusive, eu frisei que é exatamente o contrário disso. A própria lei, ela fala em consentimento... deixa eu até achar aqui para eu ler. No artigo 9º, no parágrafo 3º, a lei fala que quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios sobre os quais poderá exercer os direitos elencados no artigo 18, que são direitos como portabilidade, revogação de consentimento, retificação e etc. Eu concordo que essa não é uma solução perfeita para a questão do tudo ou nada, take it or leave it. Mas eu acho que é um encaminhamento. A estratégia, ela busca, acho que a evolução desse dispositivo que é colocado na lei, que precisa ser evoluído, pode se dar, inclusive, por meio dos mecanismos da estratégia, que traz o princípio do equilíbrio. A inovação é necessária, o livro de fluxo de dados é necessário, mas nunca sem se garantir a proteção dos direitos. E a lei, eu acho que é um dos mecanismos que, inclusive, são previstos pela estratégia para que isso ocorra. A questão da lógica da granularidade, eu acho que concordo com você em relação a isso, concordo que deve haver uma graduação, dependendo da necessidade dos dados para aquele modelo de negócio específico, exatamente buscando esse equilíbrio. Mas é sempre importante termos a noção de que nós não estamos acessando esses produtos totalmente de graça. É claro que isso não justifica que possam fazer o que quiserem dos nossos dados, mas nós estamos acessando um serviço. E se dados são um insumo, nós estamos pagando de certa forma com eles. Isso está permitindo a inovação, mas, ao mesmo tempo, precisamos ser protegidos. O equilíbrio, novamente, é a resposta para isso, na minha percepção e no encaminhamento da estratégia digital.
A Cristiana, ela pergunta remotamente sobre o papel do CGI-BR na estratégia digital. E ela fala, o Brasil já possui uma estrutura de governança da internet, então não seria o caso de aproveitá-la. Primeiramente, eu acho, como eu falei no painel mais cedo, nós temos a internet, mas algo muito mais amplo que a internet é a digitalização e a transformação digital. Querendo ou não, trata-se de uma política pública federal, que precisa da participação do governo federal como um todo. Isso não quer dizer que o CGI não seja parte disso. O CGI é parte disso, assim como vários outros entes públicos e privados. Como eu falei no início, trata-se de uma política pública exatamente para orquestrar diversas iniciativas, incluindo, com certeza, o CGI-BR, que nos traz uma lição muito importante sobre o multissetorialismo. A estratégia digital abrange diversos temas, como eu mostrei ali na frente, temas que muitas vezes não são abrangidos plenamente pelo CGI, porque o CGI tem o seu nicho específico de atuação. E a estratégia abrange, inclusive, a governança da internet e cita o multissetorialismo, modelos como o do CGI, como modelos que precisam ser fortalecidos na transformação digital. Então, sim, o CGI é um ator fundamental, eu concordo, Cristiana, e acredito que, assim como outros atores. E o decreto 9319, que aprova a estratégia, como eu disse, também aprova uma estrutura de governança dessa estratégia, uma estrutura para fazer rodar essa política como um todo. E essa estrutura prevê a participação desses agentes como o CGI. E a estrutura também prevê a participação auditiva de uma instância técnica multissetorial, que servirá como um conselho consultivo à estrutura de governança, que é o Comitê Interministerial para a Transformação Digital. O CGI ele é bem-vindo em toda essa estrutura, e, como eu disse, ele faz parte da transformação digital, assim como outros vários atores. Bom, eu acho que é isso, né? Para a Renata. Alô? Acho que vai acabar a bateria. Não, eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro, sobre a questão da Florence, né? Poder e democracia, né? Eu falei um pouco disso na minha fala anterior, e, sem dúvida nenhuma, quanto mais dominante no mercado, quanto menos concorrência e quanto maior o banco de dados, né? A coleta de dados que determinada plataforma, aplicativo, empresa tem, maior o poder que ela tem. E o poder é uma coisa ampla, né? Poder político, econômico, cultural, social, de determinar comportamentos, padrões de consumo, que, muitas vezes, se não houvesse essas plataformas e se não houvesse a coleta dos nossos dados de uma forma tão monopolizada, esses nossos comportamentos simplesmente não existiriam. Queria dar um exemplo bastante trivial, talvez, porque não é nada que aparentemente causaria danos à sociedade, mas eu acho que é um exemplo que me chamou muita atenção recentemente, de uma pesquisa que foi desenvolvida a pedido daquela empresa de chocolate Snickers. Eles desenvolveram, junto com o MIT e o Google, uma plataforma para desenvolver uma campanha publicitária em torno do Snickers na Austrália. E eles fizeram um algoritmo que fez uma varredura do Facebook, sei lá, 14 mil perfis. Eu não tenho de cabeça os números exatos, mas eles fizeram um algoritmo que identificava padrões que poderiam determinar os momentos em que você poderia ter fome. E quais eram alguns dos padrões que eles utilizavam? Se você estava no trânsito, então, por exemplo, o seu Waze estava ligado, ele estava interligado, ou o GPS, e você podia estar parado no trânsito, e quando você está no trânsito, você fica ansioso e você pode ter fome. Se você está no momento frustrado, você colocou lá alguma reação, por exemplo, na eleição do Trump, curtiu lá com a carinha de raiva, e aquela raiva podia indicar uma frustração, e você poderia ter mais vontade de comer um chocolate, porque o chocolate tem o poder de diminuir a nossa irritação. Eu sei que eles desenvolveram um algoritmo, que até eles chamaram de raivoritmo, né? E à medida que você estava em determinada situação,
o Snickers mandava um SMS, uma mensagem para você, dizendo, olha, você tem um cupom de desconto se você parar agora na loja 7-Eleven mais próxima de você. E aí, pela geolocalização, ele sabia qual era a loja mais próxima de você, e eles fizeram esse teste. Aumentou em 70% o consumo de chocolate Snickers a partir dessa campanha. Então, quer dizer, se eles conseguem aumentar em 70% o consumo de um chocolate, a partir de um algoritmo rastreado pelo nosso comportamento na rede social, quanta coisa eles não podem fazer? Quer dizer, a gente está falando de um chocolate. Né? Se eles conseguem fazer isso com chocolate, é uma coisa que eu acho que a gente deveria olhar e ficar assim, aterrorizado. Eu não vou comer mais Snickers, porque eu fiquei traumatizada com relação a isso, entendeu? Então, eu acho que o poder enorme que essas plataformas têm. E a gente devia ter, sim, a possibilidade de definir que tipo de dados que a gente gostaria de ter coletados por essas empresas, por mais que elas prestem serviços sem cobrar, entre aspas, porque nós estamos monetizando isso 24 horas por dia. E acho que o Jonas tem toda a razão, né? E tem exemplos que são mais graves. Então, por exemplo, queria trazer um aplicativo do Pão de Açúcar. Para você baixar o aplicativo do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar é uma empresa de supermercado. Eles vendem produtos, não é nem uma prestação de serviços, outra que não é monetizada. Então, você entra lá e você tem desconto para comprar sei lá, um Red Label, para comprar um arroz, um feijão, enfim, não importa. Você baixava o aplicativo. Para você poder ter acesso aos termos de uso e saber que tipo de dados aquele aplicativo ia coletar de você, antes mesmo de você acessar os termos de uso, você tinha que dar seu CPF. Isso não é minimamente razoável. Quer dizer, você já está dando um dado para ler o termo de uso para saber se você quer usar ou não o aplicativo. Você já entregou um dado seu. Então, boas práticas de políticas de uso, para que a gente tenha transparência, para que a gente possa ter... estar devidamente informado sobre como aquela plataforma, aquele aplicativo, aquele serviço vai usar os seus dados e granularizar os nossos consentimentos, isso é fundamental para que a gente possa ter mais controle, inclusive, sobre os dados que são utilizados a partir dessas plataformas. Obrigado. Bem, deixa eu também dar uma palhinha aqui, né? Desde aumentar o consumo de chocolates até eleger presidente da República. É esse o mundo em que a gente está vivendo. Na verdade, a questão que o Jonas colocou é uma questão chave, né? Naturalizamos, como se fosse assim tão natural quanto o pão de açúcar lá do Rio, essa economia de dados. E aí a gente afirma que estamos vivendo uma economia baseada em dados. É uma constatação, correto, né? Agora, a partir dessa constatação, a gente tem que ter um olhar crítico, não um olhar como estivéssemos contemplando o pão de açúcar. Temos que tentar entender a lógica dessa economia, né? E temos que saber como negociar com ela, se já não se coloca sequer a palavra transformá-la. Mas o fato é que, se a gente está fornecendo de graça os nossos dados, como eu tentei mostrar aqui, alguém está ganhando e está ganhando muito. E não é só a questão individual, é também a questão social, também a questão do próprio país, também a questão da riqueza nacional. Esses dados que são produzidos pela sociedade brasileira por 100 milhões ou 120 milhões de pessoas, que a gente viu aqui até no TIC Domicílios, né? Viram 19 bilhões de dólares de lucro do Google nos Estados Unidos.
ou 4 bilhões de dólares do Facebook nos Estados Unidos. É a mesma coisa que se eu estivesse falando aqui, bem, agora nós temos uma economia baseada em ouro. O Brasil já teve uma época que tinha uma economia baseada em ouro, né? A riqueza financiou a Revolução Industrial Inglesa. Aqui ficou só o buraco e as mazelas que a gente herda até hoje do trabalho escravo. Então, aí a gente pode realmente pensar numa economia baseada em dados. Entende? Qual é a riqueza que está sendo produzida aí? E essa mesa particularmente foi pensada a partir até de uma angústia que nós temos muito debate e precisamos ter muito debate, eu concordo com a Florência, nós temos que discutir sim o poder, nós temos que discutir sim a política, nós temos que discutir sim a democracia, mas a gente tem muito pouco debate sobre o processo produtivo dessa riqueza e que constrói esses poderes do Facebook, do WhatsApp, etc. Nós precisamos abrir um espaço para esse debate. Essa é uma investigação que ainda está carecendo de ser muito aprofundada. E está carecendo, inclusive, de recursos intelectuais, de cabeças que se aprofundem nela, além do debate político-jurídico, que é o debate mais comum que a gente faz sobre a internet e mais comum que a gente faz nesses espaços. Então, a mesa foi pensada realmente para trazer o debate para a esfera mais profunda da sociedade capitalista em que a gente vive, sabendo exatamente que essas estruturas é que estão produzindo esses poderes com os quais a gente acaba discutindo, quando fala da Lei de Proteção de Dados Pessoais, quando fala do debate que a gente teve ontem aqui sobre a questão eleitoral brasileira, etc, 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 etc. Okay? Vamos partir para uma segunda rodada. Eu vou perguntar aqui aos nossos coordenadores qual é o nosso limite de tempo, quanto tempo a gente ainda pode... 5 minutos? 5 minutos, a gente pode ter 2 perguntas de plenário, mais 2 de virtual, mais 2 online, não? Não tem mais pergunta. Então, tem mais pergunta do plenário, por favor? Alguém mais se anima? Então, vamos agradecer. Eu vou perguntar aqui se a mesa tem mais alguma coisa que gostaria de falar. Não? Então, nós vamos agradecer. Mais uma vez, eu agradeço aqui ao Hugo, a Luana, a Renata, que aceitaram participar conosco desse debate, dessa discussão. Espero que ele tenha sido rico, esclarecedor, acrescentado alguma coisa a todos vocês e a todos nós. Né? E declaro encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos e todas.